Histórias de bichos e das gentes que moravam neles. Rubem Alves. A águia que quase virou galinha. Era uma vez uma águia que foi criada num galinheiro. Cresceu pensando que era galinha. Era uma galinha estranha, o que a fazia sofrer. Que tristeza quando se via refletida nos espelhos das poças d'água. Tão diferente. O bico era tão grande demais, adunco, impróprio para catar milho, como todas as outras faziam. Seus olhos tinham um ar feroz, diferente do olhar amedrontado das galinhas, tão ao sabor do amor do galo. E era muito grande, atlética. Com certeza sofria alguma doença. E ela queria uma coisa só: ser uma galinha comum, como todas as outras. Fazia um esforço enorme para isso. Treinava ciscar com bamboleio próprio. Andava meio agachada, para não se destacar pela altura. Tomava lições de cacarejo. E o que mais queria? Que o seu cocô tivesse o mesmo cheiro familiar e acolhedor do cocô das galinhas. O seu era diferente, inconfundível. Todos sabiam onde ele tinha estado e riam. Sua luta para ser igual a levava a extremos de dedicação política. Participava de todas as lutas. Quando havia greves por rações de milho mais abundantes, ela estava sempre na frente. Fazia discursos inflamados contra as péssimas condições de segurança do galinheiro. Aqueles enormes buracos na tela. Nunca lhe passava pela cabeça aproveitar dos furos para fugir, porque o que ela queria não era a liberdade, era ser igual às outras, mesmo dentro do galinheiro. Pregava a necessidade de uma revolução no galinheiro. Acabar com o dono, que se apossava do trabalho das galinhas. O galinheiro necessitava de uma nova administração galinácea. Acabar com o galinheiro, derrubar as cercas, era uma coisa impensável. O que se desejava era um galinheiro que fosse bom, protegido, onde ninguém pudesse entrar. Muito embora o reverso fosse de onde ninguém pudesse sair. Aconteceu que, um dia, um alpinista que se dirigia para o cume das montanhas passou por ali. Os alpinistas são pessoas que gostariam de ser águias, não podendo, fazendo aquilo que chega mais perto, sobem a pés e mãos até as alturas onde elas vivem e voam. E ficam lá, olhando para baixo, imaginando que seria muito bom se fossem águias e pudessem voar. O alpinista viu a águia no galinheiro e se assustou. Que é que você, águia, está fazendo no meio das galinhas? Ele perguntou. Ela pensou que fosse caçoada e ficou brava. Não me goza. A águia é a vovozinha. Sou galinha de corpo e alma, embora não pareça. Galinha coisa nenhuma, replicou o alpinista. Você tem bico de águia, olhar de águia, rabo de águia, cocô de águia. É águia. Deveria estar voando. E apontou para os minúsculos pontos negros no céu, muito longe. Águias que voam perto dos bicos das montanhas. Deus me livre! Tenho vertigem das alturas. Me dá tonteira. O máximo para mim é o segundo degrau do poleiro, ela respondeu. Há certas conversas que não levam a lugar algum, o alpinista percebeu. Suspeitou que a águia até gostava de ser galinha, coisa que acontece frequentemente. Voar é excitante, mas dá calafrios. O galinheiro pode ser chato, mas é tranquilo. A segurança atrai mais que a liberdade. Assim, fim de papo.
agarrou a águia e a enfiou dentro de um saco e continuou sua marcha para o alto das montanhas. Chegando lá, escolheu o abismo mais alto, abriu o saco e sacudiu a águia no vazio. Ela caiu. Aterrorizada, debateu-se furiosamente. Procurou algo para se agarrar, mas não havia nada, só lhe sobravam as asas. E foi então que algo novo aconteceu. Do fundo do seu corpo galináceo, uma águia, há muito tempo adormecida e esquecida, acordou, se apossou das asas e de repente ela voou. Lá de cima olhou o vale onde vivera. Visto das alturas, ele era muito mais bonito. Que pena que houvesse tantos bichos que só pudessem ver os limites do galinheiro. Viu o galinheiro onde por muito tempo ela tentava ser uma galinha, mas havia outros construídos das mais variadas formas, parecidos com casas, escolas, igrejas, clubes, partidos políticos, empregos, e dentro deles todos se esforçavam para cacarejar da mesma forma. Foi então que ela passou sobre a superfície de um lago cristalino e viu sua imagem refletida, a mesma que vira, vezes sem conta, nas poças d'água do galinheiro. Só que dessa vez ela se achou muito bonita. O alpinista, assentado, sorria, se imaginando voando no corpo da águia. O sonho dos ratos. Era uma vez um bando de ratos que vivia no buraco do assoalho de uma casa velha. Havia ratos de todos os tipos, grandes e pequenos, pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e fracos, da roça e da cidade. Mas ninguém ligava para as diferenças, porque todos estavam irmanados em torno de um sonho comum. Um queijo enorme, amarelo, cheiroso, bem pertinho dos seus narizes. Comer o queijo seria a suprema felicidade. Bem pertinho é modo de dizer. Na verdade, o queijo estava imensamente longe, porque entre ele e os ratos estava um gato. O gato era malvado, tinha dentes afiados e não dormia nunca. Por vezes fingia dormir, mas bastava que um ratinho mais corajoso se aventurasse para fora do buraco para que o gato desse um pulo, e era uma vez um ratinho. Os ratos odiavam o gato. Quanto mais o odiavam, mais irmãos se sentiam. O ódio ao inimigo comum os tornava cúmplices de um mesmo desejo. Queriam que o gato morresse ou sonhavam com um cachorro. Como nada pudessem fazer, reuniam-se para conversar. Faziam discursos, denunciavam o comportamento do gato, não se sabe bem para quem. E chegaram mesmo a escrever livros com uma crítica filosófica dos gatos. Diziam que um dia chegaria em que os gatos seriam abolidos e todos seriam iguais. Quando se estabelecer a ditadura dos ratos, diziam os camundongos, então todos serão felizes. O queijo é grande, o bastante para todos, dizia um. Socializaremos o queijo, dizia o outro. Todos batiam palmas e cantavam as mesmas canções. Era comovente ver tanta fraternidade. Como seria bonito quando o gato morresse? Sonhavam. Nos seus sonhos, comiam queijo. E quanto mais o comiam, mais ele crescia. Porque essa é uma das propriedades dos queijos sonhados. Não diminui, cresce sempre. E marchavam juntos, rabos entrelaçados, gritando: o queijo já! Sem que ninguém pudesse explicar como, o fato é que, ao acordarem numa bela manhã, o gato tinha sumido. O queijo continuava lá, mais belo do que nunca. Bastaria dar uns poucos passos para fora do buraco. Olharam cuidadosamente ao redor. Aquilo poderia ser um truque do gato, mas não era. O gato havia desaparecido mesmo. Chegara o dia glorioso, e dos ratos surgiu um brado retumbante de alegria. Todos se lançaram ao queijo, irmanados numa fome comum. E foi então que a transformação aconteceu. Bastou a primeira mordida. Compreenderam repentinamente que os queijos de verdade são diferentes dos queijos sonhados.
Quando comidos, em vez de crescer, diminuem. Assim, quanto maior o número dos ratos a comer o queijo, menor o naco para cada um. Os ratos começaram a olhar uns para os outros, como se fossem inimigos. Olharam cada um para a boca dos outros, para ver quanto do queijo haviam comido. E os olhares se enfureceram, arreganharam os dentes. Esqueceram-se do gato, eram seus próprios inimigos. A briga começou. Os mais fortes expulsaram os mais fracos a dentadas. E ato contínuo, começaram a brigar entre si. Alguns ameaçaram chamar o gato, alegando que só assim se restabeleceria a ordem. O projeto de socialização do queijo foi aprovado nos seguintes termos: qualquer pedaço do queijo poderá ser tomado dos seus proprietários para ser dado aos ratos magros, desde que esse pedaço tenha sido abandonado pelo dono. Mas como rato algum jamais abandonou o queijo, os ratos magros foram condenados a ficar esperando. Os ratinhos magros de dentro do buraco escuro não podiam compreender o que havia acontecido. O mais inexplicável era a transformação que se operara no focinho dos ratos fortes, agora donos dos queijos. Tinham todo o jeito do gato, o olhar malvado, os dentes à mostra. Os ratos magros nem mais conseguiam perceber a diferença entre o gato de antes e os ratos de agora. E compreenderam então que não havia diferença alguma, pois todo rato que fica dono do queijo vira gato. Não é por acidente que os nomes são tão parecidos. Rato mais queijo é igual a gato. O galo que cantava para fazer o sol nascer. Era uma vez um galo que acordava bem cedo todas as manhãs e dizia para a bicharada do galinheiro: vou cantar para fazer o sol nascer. Ato contínuo. Subia até o alto do telhado, estufava o peito, olhava para o nascente e ordenava definitivo: cocoricó, e ficava esperando. Dali a pouco, a bola vermelha começava a aparecer, até que se mostrava toda, acima das montanhas, iluminando tudo. O galo se voltava orgulhoso para os bichos e dizia: eu não falei? E todos ficavam bique abertos e respeitosos ante poder tão extraordinário conferido ao galo. Cantar para fazer o sol nascer. Ninguém duvidava, tinha sido sempre assim. Também o galo, pai, cantará para fazer o sol nascer, e o galo, avô. Tal poder extraordinário provocava as mais variadas reações. Primeiro, os próprios galos não estavam de acordo, e isto porque não havia um galo só. Quando a cantoria começava de madrugada, ela ia se repetindo pelos vales e montanhas. Em cada galinheiro havia um galo que pensava a mesma coisa e julgava todos os outros uns impostores invejosos. Além do que não havia acordo sobre a partitura certa para fazer o sol nascer. Cada um dizia que a única verdadeira era a sua, todas as outras sendo falsificações e heresias. Em cada galinheiro imperava o terror. Os galos jovens tinham de aprender a cantar do jeitinho do galo velho. E se houvesse algum que desafinasse ou tocasse bemóis por subentendidos, era imediatamente punido. Por vezes, a punição era um ano de proibição de cantar. Sendo mais grave, o desafino ameaçava-se com o caldeirão de canja do fazendeiro, fervendo sobre o fogão de lenha. Menino, ou você cocorica direito, como deve, ou denuncio ao fazendeiro. A ameaça era suficiente para fazer tremer e obedecer os mais rebeldes. Quando, pela manhã, não mais se ouvia o cantar de algum galo ao longe, o dono do terreiro observava contente. Com certeza virou canja. Bem feito. Quem mandou não cantar direito? Depois, havia grande ansiedade entre os moradores do galinheiro. E se o galo ficasse rouco,
e se esquecesse da partitura, que cantaria para fazer o sol nascer, o dia não amanheceria, e por causa disso, cuidava do galo com maior cuidado. Ele, sabendo disso, sempre ameaçava a bicharada, para ser mais bem tratado ainda. Olha que eu enlouqueço, dizia, e todos se punham a correr, para satisfazer as suas vontades. O galo, por sua vez, tinha enormes oscilações emocionais. Pela manhã, depois de o sol nascer, sentia-se como um deus, onipotente e admirado, e não era para menos. Mas à noite vinha a depressão e a ansiedade. Não posso perder a hora, ele dizia. Se eu não cantar, o sol não vai nascer. E não conseguia dormir um sono tranquilo. Isto, na verdade, acontece com todas as pessoas que se acham poderosas assim. Paira sempre sobre elas a ameaça de fim do mundo. Aconteceu, como era inevitável, que certa madrugada o galo perdeu a hora, não cantou para fazer o sol nascer. E o sol há de brilhar mais uma vez. E o sol nasceu sem o seu canto. O galo acordou com um reboliço no galinheiro. Todos falavam ao mesmo tempo. O sol nasceu sem o galo. O sol nasceu sem o galo. O pobre galo não podia acreditar naquilo que os seus olhos viam. A enorme bola vermelha, lá no alto da montanha, como era possível? Teve um ataque de depressão ao descobrir que o seu canto não era tão poderoso como sempre pensará. E a vergonha era muito. Os bichos, por seu lado, ficaram felicíssimos. Descobriram que não precisava do galo para que o sol nascesse. O sol nascia de qualquer forma, com o galo ou sem o galo. Passou-se muito tempo sem que se ouvisse o cantar do galo, de deprimido e humilhado que ele estava. O que era uma pena, porque é tão bonito canto do galo e o sol nascente, combinava tanto, parece que nasceram um para o outro. Até que, numa bela manhã, o galinheiro foi despertado de novo com o canto do galo. Lá estava ele, como sempre, no alto do telhado, peito estufado. Está cantando para fazer o sol nascer? Perguntou o peru, em meia gargalhada. Não, ele respondeu. Antes, quando eu cantava para fazer o sol nascer, eu era doido varrido. Mas agora eu canto porque o sol vai nascer. O canto é o mesmo e eu virei poeta. O Pintacilgo e as Rãs. No lugar muito longe daqui, havia um poço fundo, abandonado e escuro, que alguém cavara, muitos e muitos anos atrás. Não se sabe bem para quê. Lá dentro se alojou um bando de rãs. As primeiras a entrar pensaram que aquele era um local bom de se viver, protegido, úmido, gostoso. De um pulo caíram lá dentro. Só que não perceberam que pular num buraco é fácil. O difícil é pular para fora dele. O poço era fundo demais e elas nunca mais puderam sair. Ficaram vivendo lá dentro. Casaram-se, tiveram filhos, multiplicaram-se. As mais velhas ainda se lembravam da beleza do mundo de fora e morriam de saudades. Cantavam história para seus filhos e netos. Quando eu era jovem e ainda não tinha caído neste buraco, era assim, que sempre começavam. A princípio, a meninava parava para ouvir e gostava. Histórias de carochinha, eles diziam. O fato é que nunca haviam estado do lado de fora e pensavam que as tais histórias não passavam de invenções de seus avós já caducos. O tempo passou, os velhos morreram e até mesmo essas histórias foram esquecidas. As novas gerações foram educadas segundo novos princípios pedagógicos, currículos adequados à realidade. O que importa é passar no vestibular. E acabaram por acreditar que o seu buraco era tudo o que existia no universo. A vida lá dentro
Era como a vida em todo lugar. Havia as rãs fortes e truculentas. Elas mandavam nas outras, que eram fracas e tinham de obedecer e trabalhar dobrado. Os insetos mais gostosos iam sempre para as mais fortes. As rãs, oprimidas, achavam com toda a razão que isto era uma injustiça. E por isso mesmo preparavam-se para uma grande revolução que poria fim a esse estado de coisas. Quando a classe dominante se fosse derrubada, a vida no fundo do poço ficaria democrática e os insetos seriam distribuídos com justiça. Se o buraco não era tão bom quanto cantavam a poesia, assim diziam os ideólogos da Revolução, era porque ele estava dominado pelas rãs fortes. Aconteceu, entretanto, que um pintacilgo, que voava por ali, viu a boca do poço, ficou curioso e resolveu investigar. Baixou o voo e entrou nas profundezas. Qual não foi a sua surpresa ao descobrir as rãs? Mas, mais perplexas, ficaram elas ante a presença daquela estranha criatura. A simples presença do pintacilgo punha em questão todas as teorias sobre o mundo, pois que dele não havia registro algum em seus arquivos históricos. O pintacilgo morreu de dó ao ver as pobres rãs prisioneiras daquele buraco fedido e escuro, sem nada saber do lindo mundo que havia fora do poço. Como é que elas podiam viver ali dentro, sem nunca pensar em sair? Claro que para se planejar sair é preciso acreditar que existe um lá fora. Mas as rãs sabiam que um lá fora não existia, pois os limites do buraco eram os limites do universo. O pintacilgo resolveu contar-lhes como era o mundo de fora e se pôs a cantar furiosamente. Queria ajudar as pobres rãs. Trinou flores, campos verdes, riachos cristalinos, lagoas, insetos de todos os tipos, sapo de outras raças e outras coachares. Bichos, os mais variados, o sol, a lua, as estrelas, as nuvens. As rãs ficaram em polvorosa e logo se dividiram. Algumas acreditavam e começaram a imaginar como seria lá fora. Ficaram mais alegres e até mesmo mais bonitas. Coacharam canções novas e começaram a fazer planos para a fuga do poço. Desentenderam-se das esperanças políticas antigas. Não queremos democratizar o fundo do poço. Queremos é sair dele. Preferimos ser gente simples lá fora, onde tudo é bonito, a ser elite dominada aqui dentro, onde tudo é escuro e fedido. As outras fecharam a cara e coacharam mais grosso ainda. Não acreditaram. O pidacilgo resolveu, então, trazer provas do que dizia. Chamou abelhas com mel, convidou borboletas coloridas, trouxe flores perfumadas. Mas tudo foi inútil para os que não queriam acreditar. Este bicho é um grande enganador, eles diziam. Sabemos que essas coisas não existem. Aprendemos em nossas escolas. O rei reuniu seus generais e ponderou que as ideias do pintacilgo eram politicamente perigosas. As rãs estavam perdendo o interesse pelo trabalho e produziam menos. Trabalhavam menos, coachavam mais. Claro que as palavras do pintacilgo só podiam ser mentiras deslavadas, intrigas da oposição. Os revolucionários igualmente puseram o pintacilgo de quarentena, pois o seu canto enfraquecia politicamente as rãs dominadas, que agora estavam mais interessadas em sair que em revolucionar o poço. Por ocasião da próxima visita do pintacilgo, ele foi preso, acusado de enganador do povo, morto, empalhado e exposto no Museu de História. Quanto às rãs, foram para sempre proibidas de coachar as canções que o pintacilgo lhes ensinara. Um aluninho rã que visitava o museu perguntou à sua professora: "Que é aquilo, professora?" "É um pintacilgo", ela respondeu. "E que coisas estranhas são aquelas nas suas costas?" Ele perguntou. "São asas." "E para que serve?" Ele insistiu. "Para voar." "E nós voamos?" "Não", respondeu a professora. "Nós não voamos, nós pulamos." "E não seria melhor voar?" A professora compreendeu então como um discreto sorriso que o pintacilgo, mesmo empalhado, nunca seria esquecido.
os galos dançarinos. Havia um homem apaixonado por aves coloridas no seu quintal. Havia viveiros e gaiolas com pássaros de todas as cores: araras, paisões, tucanos, garças, flamingos, corrupiões, pavões, galos da serra, cardeais, tangarás, uirapurus, ties, sangue e entre muitos outros. O que fascinava nos pássaros era a beleza da plumagem. Um dia, andando por um mercado, encontrou 2 galos de rara beleza, penas vermelhas, douradas, verde, azuis, brancas e pretas. Ficou imediatamente apaixonado por eles e comprou-os para uma coleção. Colocou-os numa linda gaiola de metal para gozar o seu colorido. Mas logo descobriu que os galos não tinham o menor interesse na beleza das cores. Na verdade, a única cor que os interessava era a cor do sangue do ouro. Inflamaram-se numa briga infernal, de esporadas, bicadas e pulos. E aquilo que, à primeira vista, era tão bonito, ficou horrendo, como também acontece com as pessoas que brigam. A solução mais simples seria colocá-los em 2 gaiolas separadas, mas o homem, além de colecionador de pássaros, tinha ideias pacíficas sobre a alma dos bichos e estava convencido de que não existia nada vivo que não tenha algo de bom por dentro, e bastaria um pouco de paciência para transformar os galos de briga em seres pacíficos e amigos. Consultou seus livros sobre o assunto e concluiu que o mais eficaz instrumento para o seu próprio seria a música. A música dispensa as palavras. Até mesmo os galos poderiam ouvi-la. E todo mundo sabe que a beleza tem um efeito tranquilizador sobre a alma enfurecida. Os galos haveriam de ceder aos encantos da música. Evidentemente, toda aquela energia bélica que existia nas aves seria de encontrar uma maneira de exprimir. Como dizia os psicanalistas, teria de ser sublimada ou horrível, seria transformada em belo. A sua esperança era que os galos de briga se convertessem em galos de dança e sonhava com um dia em que eles, ao ouvir a música, elegantemente na ponta dos dedos e com as asas levantadas, executaria passos de balé. Passou assim a ministrar-lhe diariamente aula de música e dança, e os galos ouviram as valsas, a bela adormecida, mas tudo era inútil, bastava que tirasse a separação que havia sido entronizada na gaiola para mantê-los afastados, e reiniciavam suas antigas rituais selvagens, como se não tivesse ouvido alguma. Desesperados, ele resolveu procurar um especialista de acompanhamento animal, um psicólogo, e eis-lhe o problema. E é muito fácil ensinar os galos a dançar, desde que se saiba didática, correr em primeiro lugar. O Senhor acenderá uma pequena fogueira, também serve um maçarico debaixo do piso metálico da gaiola. Em seguida, retira a divisão que separa os galos, eles ignorando a educação que os aguarda, comportar-se não como de costumes, bicho selvagem. Nesse momento, o Senhor iniciará a audição da perca musical escolhida. Aos poucos eles se tornarão sensíveis à música
porque só o que parece, esta é a conclusão, a qual tal experimento nos leva. Os galos não ouvem música com os ouvidos, mas com os pés. Perderão o interesse. O galo na briga e o princípio, de maneira unida, iniciarão os seus passos de balé. Quanto maior o calor, mais aguçada a sua sensibilidade artística. Seus passos se tornarão cada vez mais vigorosos, até que, ao final, estarão dançando com muita convicção, de fazer inveja. No dia seguinte, a mesma aula será repetida aos galos. Animais de curta memória. É preciso não esquecer que, como muitas pessoas, os seus órgãos de aprendizagem não é a cabeça. Terão esquecido de tudo. O Senhor não se perturbará. Repetirá a mesma coisa. Ao final de uma semana, toda a punição de sua alma musical terá vindo à tona. Não mais será necessário acender o fogo. Basta que se toque a música para que eles iniciem o espetáculo. E assim que o colecionador de aves raras pode apresentar aos seus amigos maravilhados da dupla de galos, de briga que a educação transformará em galos dançarinos. E assim quem não aprende pelo amor, acaba aprendendo pelo calor.